Muito bom dia a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo, um canal sobre trade esportivo. Então se você gosta de trade esportivo, se inscreve aí no canal. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Vou falar sobre o jogaço entre PSG e RB Leipzig pela primeira semifinal da Champions League, jogo único, mas antes da gente começar, eu vou falar sobre o único jogo que eu trabalhei ontem da segunda semifinal da Europa League, né? Tá rolando ao mesmo tempo. Então a Inter acabou se classificando para enfrentar o Sevilha na final. Então vou comentar sobre esse jogo rapidinho antes de a gente falar um pouco do PSG. Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo para não esquecer lá na frente e se inscrever no canal novamente. Beleza? Não esquece de participar nos comentários aqui embaixo para você concorrer a esses brindes aqui da Betfair, inclusive. Deixa eu dar uma golada no café aqui. Então vamos lá. Inter 5, Shakhtar Donetsk 0. Ontem eu fiz uma análise aqui e eu cheguei a colocar dois títulos nessa análise, né? Eu cheguei a escrever por que a Inter vai dificultar a vida do Shakhtar e depois eu mudei para como a Inter vai dificultar a vida do Shakhtar. Mas o ponto que eu queria chegar é como eu achava que o Shakhtar ficaria mal nesse jogo. Porque o estilo de jogo do Shakhtar é de contra-ataque e a Inter em momento nenhum nesse jogo deu o contra-ataque para o Shakhtar. E isso passa muito pelo quê? Pelo fato da Inter saber jogar com as linhas de defesa lá atrás, bem postadas, e fazer a marcação, que não é uma marcação tão pressão assim, com a sua linha ofensiva e a linha do meio, né? Quando ela quer prejudicar a saída de bola e quando o time consegue sair com a bola, quando ela quer compactar. Então foi um jogo muito claro para mim de se ver. Na minha opinião, não foi jogo para match odds. Eu não dei nenhum clique no match odds, eu só me expus no over à frente no 2,5 quando já estava 1-0 para Inter. E eu vi muita gente na comunidade falando: ah, nossa, esse jogo tá morto, o Theo vai entrar no 2,5. Mas como era um jogo de mata-mata, na verdade é só mata, né? É jogo único. O Shakhtar precisava se lançar e eu precisava dessa, dessa questão de loucura do Shakhtar para poder pegar esse mercado de gols. Porque mesmo o Shakhtar não marcando, eu tinha a Inter contra-atacando. Então quando eu senti que o Shakhtar estava começando a vir para cima, eu entrei no over 2,5. O melhor cenário possível aconteceu, que foi o segundo gol da Inter e não o empate, porque talvez o empate fizesse o Shakhtar recuar ainda mais. E com o 2-0 da Inter, você tem um aumento da necessidade do Shakhtar de ir para cima. E foi muito tranquilo de ver a Inter chegando. Depois do 3-0, eu até comentei no Telegram com vocês que eu não tinha entrado na goleada. O único mercado que eu trabalhei foi o 2,5, mas que tinha tudo para a goleada sair porque tinha 15 minutos de jogo ainda e a Inter ia ter muito espaço e ainda acabou sendo 2 gols. Tá? Então, por que eu faço um paralelo desse jogo? Eu vi que muita gente entrou lei Inter, vi que muita gente também estava no mercado de ambas marcas, eu não domino esse mercado. Mas por que eu faço um paralelo desse jogo com o jogo do City contra o Lyon? O jogo do City contra o Lyon, a expectativa que era criada em cima do City era de um City amassando o Lyon e não deixando o Lyon sair, tá? Então, a gente tinha um City quando no início do jogo totalmente fora da sua expectativa. O City não estava amassando o Lyon, ele não estava nem conseguindo entrar na área direito. E, além de não estar conseguindo amassar o Lyon, ele deixava o Lyon sair e quando o Lyon saía era perigoso, das poucas vezes que o Lyon saiu. Então nós tínhamos um time fora da sua expectativa, ainda tomando situações de perigo. Foi por isso que a odd do City, mesmo devagar, foi corrigindo. Né? E tanto é que o Lyon acabou achando o seu gol, mas ali foi questão de bônus. No jogo da Inter, eu fiquei feliz de ter traçado um cenário certo ontem, porque ele me privou de tomar um gol da Inter. Porque eu sabia o que a Inter ia propor. Né? O que a Inter fez ontem não foi surpresa para ninguém. O fato da Inter manter as linhas defensivas lá atrás e não marcar tanta pressão, só atrapalhar um pouco a saída de bola, fez com que a Inter jogasse exatamente do jeito que o mercado esperava. Ah, Theo, mas ela começou a corrigir um pouquinho? Ela começou a corrigir um pouquinho só. Né? O Shakhtar não conseguiu dar nenhum arremate no gol direito. O Shakhtar não tinha posse de bola tão ofensiva assim. E a Inter tinha o jogo completamente controlado. A Inter não é um time que fica rematando no gol toda hora, não é um time que propõe jogo, não é um time que vai fazer marcação pressão ao ponto de sufocar o adversário, não.
A Inter é um time exatamente do jeito que eu descrevi ontem para vocês. É um time que vai ocupar os espaços lá na frente, fazer com que o adversário erre a saída de bola, e assim que ele erra o primeiro erro, ela vai tentar abrir o placar. E se abrir o placar, o jogo fica muito à feição da Inter, principalmente em times de contra-ataque como é o Shakhtar, porque você já está atrás. Se eu tenho um time que é bom de contra-ataque, eu vou ter que propor jogo. E o meu estilo é contra-ataque também. Como é que eu proponho o jogo? Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Fazendo uma gambiarra, eu tenho a Inter aproveitando os meus espaços. Então eu achei ontem o mercado, a expectativa do mercado muito, muito, muito correta de que a Inter estava jogando do jeito dela. Foi por isso que eu não entrei e li a Inter. Fiz o comparativo. Se a Inter estivesse tomando situação de perigo do Shakhtar, vários arremates, e a Inter tivesse completamente recuada, deixando o Shakhtar talvez dominar completamente o seu campo ofensivo, lá o seu campo defensivo, e o Shakhtar finalizando, eu acho que essa odd poderia subir para 1,80 até 2. Mas a Inter não faz esse estilo. Quem viu o jogo da Inter contra o Leverkusen sabe muito bem como é que a Inter ia jogar. E jogou. Né? Então não foi surpresa nenhuma para mim, foi por isso que eu não entrei no Leia Inter. Eu acho que a expectativa do mercado para aquela odd era isso. Era a Inter cozinhando um pouco ali na marcação, esperando o Shakhtar errar. Quando errasse, matava o jogo. E aí depois que faz o primeiro gol, cara, é muito difícil. Né? Pro estilo do Shakhtar é muito difícil. Mas eu vou fazer essa análise depois de Sevilha e Inter. Eu acho que tem algumas coisas que mudam. Eu acho que o Sevilha ele tem umas características muito boas. Né? O Sevilha é um bicho-papão da Europa League. Todas as finais que chegou ele ganhou. Mas tem algumas características do Sevilha também que me preocupam e que fortalece muito a Inter. Tá? Mas a gente vai falar da Europa League depois. Como é que foi esse jogo para você? Comenta aí. Para mim eu fiz, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz 16% da minha stake trabalhando no over à frente. Utilizei 10, acabei pegando 16% de lucro, porque o gol saiu muito cedo e acabou sendo o gol da Inter, que era um cenário muito bom, e aí logo em seguida já veio o terceiro gol do Lautaro. Lukaku e Lautaro ontem jogaram muita bola. Muita bola. Dá uma olhada aqui nas estatísticas. 9 finalizações do gol na Inter, uma finalização do gol do Shakhtar. No primeiro tempo, nenhuma finalização do gol no Shakhtar. Grandes chances criadas no total, duas da Inter, uma do Shakhtar, que foi aquela cabeceada, acho que foi uma cabeçada que o Shakhtar deu quando já contava 1 a 0 e logo depois em seguida a Inter acabou fazendo 2 a 0. Vamos pro jogo então. Deixa eu minimizar isso aqui. Pegar o Geek Store, tá aqui. RB Leipzig e Paris Saint-Germain. Semifinal de Champions League. Dois times que nunca ganharam a Champions. O PSG chegando numa semifinal depois de muito tempo, se eu não me engano. E o RB Leipzig chegando pela primeira vez. 4,30 a odd do Leipzig, 1,87 a odd do PSG. Deixa eu dar uma olhada aqui no Zoom. A odd do PSG deu uma bela variada, né? Abriu ali por volta de 1,93, daí veio para baixo de 1,80, chegou a espetar aqui, ó, a 1,76, uma correspondência aqui, um grande número de correspondência aqui a 1,80, né? Deu uma subida de novo, foi quase lá 1,90 e depois desceu novamente. Agora ela está voltando de novo lá para 1,90, tá? A odd justa, na minha opinião, para uma semifinal. O Leipzig também não mudou muito, né? A odd máxima que ele bateu aqui foi 5,1. A abertura de mercado foi aqui mais para baixo a 4,50 e agora ele se estabiliza aqui a 4,40. Tá ok, o Leipzig também. Eu sinceramente acho que são cotações justas pelo que a gente conhece dos times. Mas vamos para a característica. O Leipzig perdeu o Timo Werner antes de enfrentar o Atlético de Madrid. E isso me preocupava muito, só que eu confesso para vocês que eu fui surpreendido com um excelente jogo do Leipzig contra o Atlético de Madrid. Claro, tem o demérito do Atlético, do Simeone, de ter deixado o Félix no banco, de ter mexido muito tarde, tem. Mas tem muito mérito também do Leipzig, que soube propor o jogo contra um Atlético bem recuado, que soube trabalhar as jogadas individuais, que soube utilizar o seu zagueiro Upamecano, que joga muito bem para neutralizar os contra-ataques do Atlético, que não foram muitos, né, porque o João Félix não estava em campo na maioria das vezes.
Eu gostei demais da equipe do Leipzig. Parece que, não vou dizer uma reinvenção, mas eles mudaram um pouco o estilo para poder adaptar ali sem o Timo Werner. E tá um time muito mais compacto, tá um time trabalhando muito bem a bola, gostei demais. Tá? E vai pegar um PSG que passou pela Atalanta de um jeito muito difícil, foi muito foda para o PSG passar pela Atalanta. A Atalanta dificultou muito a vida do PSG, principalmente no primeiro tempo, com aquela marcação lá em cima, tirando os espaços. O PSG, cara, o PSG sem o Neymar e sem a saída de bola do Verratti também, que eu gosto bastante, dificulta muito, né? Então, o PSG ficou muito dependente do Neymar naquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, foi um jogo assim, Neymar dependência até a entrada do Mbappé. E por que eu acho que o PSG realmente tem que estar com essa odd aí? Porque se de fato voltar o Verratti e se de fato entrar como titular o Mbappé, nós vamos ter um Leipzig tendo que tomar uma decisão muito difícil, que é, eu vou jogar na minha característica de marcar alto, de tirar os espaços e vou dar o espaço na minha parte direita de ataque para o Mbappé contra-atacar nas minhas costas, ou eu vou fazer um jogo diferente do meu estilo e vou marcar mais recuado tentando sair no contra-ataque, né? Isso aqui é foda. Deixa eu dar um alô pra rapaziada do passarinho que fica aqui na minha janela. É isso que eu tenho dificuldade de entender como é que vai ser o comportamento do Leipzig. Conversando ontem no Betcast, o Felipe me falou que talvez seja um jogo para trocação. Um jogo onde o Leipzig aplica o seu estilo de jogo, o PSG também. Fica aquele jogo bem solto. O Leipzig tem um excelente contra-ataque também. A defesa do PSG não é isso tudo. Eu acho que é um jogo, se acontecer esse cenário, seria um jogo para gols, na minha opinião, com o PSG passando, porque eu acho que o poder ofensivo do PSG é muito maior, né? O PSG tem mais essas armas individuais. Mas eu não sei se o Leipzig vai de fato fazer esse jogo franco, né? Eu não sei, porque uma coisa eu sei, o PSG quando ele tem um time marcando pressão, tirando os espaços, ele fica muito incomodado. Porém, quando ele sai dessa pressão, cara, o lado esquerdo de ataque do PSG é muito forte. Então era nítido. Quando a Atalanta fazia marcação-pressão do PSG, cara, dificultava demais. Porém, quando o Neymar conseguia quebrar essa primeira linha de marcação, era dali pro gol, né? Então essa é a minha preocupação, né? Claro, devem colocar o Upamecano para jogar ali tentando pegar o Neymar e o Mbappé junto, tentando marcar os dois. É difícil, cara. Vai ser difícil. Mas eu acho que esse jogo passa muito pelo estilo que o Leipzig vai aplicar, tá? Eu não mudaria o estilo de jogo do Leipzig. Eu não deixaria de jogar do jeito que o Leipzig gosta de jogar, que é marcando pressão e contra-atacando. Eu acho que é o DNA dos caras, é o jeito que eles jogam e é assim que tem que jogar. Se mudar de última hora para jogar com o PSG, eu acho que vai dar merda, tá? Porém, tem essa coisa de se você se expor, você vai tomar o contra-ataque. Por isso que eu vejo um jogo muito mais para gols do que para match odds. Pode ser um jogo, assim como foi o jogo da Inter para mim ontem, pode ser um jogo nada para match odds. Pode ser um jogo muito laicar, parecendo Bayern e Barcelona. O Leipzig não tem uma linha tão alta, por exemplo, contra a do Bayern, nem o PSG tem uma linha tão alta contra a do Bayern, mas são dois times que gostam de subir as linhas, né? Então nós vamos ter contra-ataque de um lado e contra-ataque do outro. De um lado nós vamos ter o Sabitzer, o Poulsen, um Yoku que faz uma jogada individual boa, passa muito pelo Angelino do lado esquerdo, muito cruzamento do Leipzig, passa pelo lado esquerdo, né? Pelo PSG, se o Verratti jogar, essa saída de bola melhora demais da conta. A gente tem o Neymar puxando o Mbappé na correria e o Icardi tendo que fazer, se o Icardi jogar, tá? O Icardi tem que fazer o que ele só sabe fazer, que é o último passo pro gol, né? Último toque para dentro da rede. Se isso acontecer, eu acho que vai ser jogo para gols. Eu não faço muito, não cravo muito cenário aqui, porque para mim depende muito do Leipzig. Eu só digo uma coisa para vocês. Eu não acho que vai ser um jogo extremamente fácil para o PSG, como estão dizendo por aí na mídia, assim como diziam o PSG e Atalanta que o PSG já tinha passado fácil, né? A gente tem que respeitar porque, tipo assim, não é só o PSG que é grande ou pequeno, ou o Leipzig que é pequeno ou grande. A pressão aqui tá toda do lado do PSG. Ela não tá do lado do Leipzig. O Leipzig chegou pela primeira vez no mata-mata. Aí ele passou para as quartas. Agora ele está na semifinal.
Você acha que o Leipzig está pressionado? O Leipzig está, porra, radiante. O Leipzig tem 9 anos de idade. 9 anos de idade. O Leipzig é mais novo que a carreira do Neymar. Quem está pressionado é o PSG. É o PSG que tem que ganhar a Champions. Se o PSG cair para um time do Leipzig na semifinal, numa Champions de jogo único, onde o PSG tinha muita chance de ganhar, vai ser uma desgraça. Vai ser, porra, os caras vão ficar. Cara, vai ser um vexame, entre aspas. Não desrespeitando a equipe do Leipzig, mas falando da parte de orçamento, de investimento do PSG e de planejamento. E eu acho que o PSG, mesmo passando do Leipzig, acaba perdendo na final para o Bayern, na minha opinião, tá? Se o Bayern passar do Lyon, que eu acho que acontece. Mas tem que passar do Leipzig. É igual o City com o Lyon. Eu acho que o City não passaria pelo Bayern, mas tem que passar do Lyon, né? Porque senão vira vexame. Não é desrespeitando o Lyon, mas é investimento, é tamanho de time. Aqui, eu acho que o Leipzig já tem muito mais chance de bater de frente com o PSG do que o Lyon contra o City. Mas acabou dando o Lyon. Eu acho que a gente tem que respeitar o Leipzig. O estilo de jogo dos caras, eles jogaram muito bem contra um Atlético que é cascudo, que é copeiro. E o PSG tem essa questão do emocional, né? Nem sempre vai dar para virar o jogo no finalzinho. Então, se o Leipzig sair na frente com 1-0 ou 2-0, tem que ver como é que vai estar o emocional desses caras. Passa muito pelo Neymar e pelo Mbappé. São os dois caras lá que fazem o jogo acontecer do PSG, né? Claro, a gente pode ter cenários horríveis aqui de expulsão cedo, papapá. Tomara que não, tomara que tenha um bom espetáculo. Eu vou para esse jogo pro live. Muito dificilmente eu vou fazer alguma coisa tranquila nesse match odds, porque é aquela posição que você tem que estar sempre cuidando, tá sempre com cagaço. Back PSG, o Leipzig dando contra-ataque. Leia o Leipzig PSG, o Leipzig dando contra-ataque também. Se eu quiser fazer uma correção, leia o PSG, qualquer momento eu posso tomar. Eu prefiro, se tiver assim lá e cá, prefiro ficar de fora e trabalhar, por exemplo, o mercado de grus. Se eu conseguir avisar vocês, eu aviso lá no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Um excelente jogo para todos. Trabalhem em cima da leitura do que está acontecendo no jogo. Vamos deixar o achismo de lado. Na minha opinião, achismo, acho que passa o PSG. Tá? Acho que passa o PSG. Mas dentro do jogo é outra coisa. A gente só traça cenário aqui. Beleza? Um excelente jogo a todos. A gente vê amanhã para falar sobre o jogo do Bayern. Um abraço.